Em nome de Deus, o que você quer e quem é você? Essa foi a frase que um homem disse para descobrir quem era o espírito ou que se estava se manifestando na casa da família Bell. Eu vou trazer essa história para você que gosta de bruxas, assunto bem polêmico. É um dos assuntos mais falados nos Estados Unidos, é da bruxa de Bell. Então vamos começar lá no início, onde John Bell ele compra umas terras no Tennessee por volta de 300 acres. O ano é 1817. Esses fatores acontecem ali entre 1817 a 1821. Ele compra um pedaço de terra de uma mulher chamada Kate. Só que, o que acontece? Quando ele compra, essa mulher não fica satisfeita com a compra, porque ela acha que ela levou prejuízo. Então, o que acontece? No leito que ela está partindo desse mundo, nos momentos finais dela, ela amaldiçoa toda a família de John Bell e simplesmente desaparece. Passando os dias, John sai de casa e vê tipo como se fosse um cachorro com a cabeça de coelho. Aí ele olha para aquilo, tenta atirar, mas some. A família também. A esposa dele, os filhos dele, que ele tinha 3, vê coisas diferentes. Até o empregado dele daquela época vê como se fosse algo que persegue eles pela fazenda, mas some de repente. Mas o espírito dessa bruxa não ficou do lado de fora, entrou para dentro da casa. E sempre dava 3 ou 4 batidas na parede. Até que então começa a perseguir. Jogava as roupas de cama no chão, dava socos, arranhões, puxava o cabelo. E a filha deles, a Beth, é a que mais sofre, é a mais perseguida, é a mais que tem problema. Por quê? Porque esse espírito perturba ela. Só que não era um espírito que você vê, ela falava. Os relatos é que ela cantava. Ela falava de partes bíblicas normalmente. Ela falava de coisas, por exemplo, numa igreja que teve um sermão numa igreja lá em Goiás e outro sermão que teve numa igreja lá em São Paulo, ela falava dos sermões e o que aconteceu. E dificilmente, e ela começou a fazer John esquecer das coisas. Toda vez que eles queriam sair da casa, eles não conseguiam. Por quê? Ela fazia com que eles perdessem as coisas dentro de casa. Como se eles não, a memória deles falhasse. E durante esses ataques que ela dava, o John começou a ter uma face do rosto como se fosse uma paralisia. E ela começou a falar com ele, falando igual como se fosse uma pessoa. Eu vou te levar embora desse mundo. Eu vou te levar embora desse mundo. E as coisas na vida do John começam a dar errado. Até que certo dia, John é encontrado sem vida. E do lado dele um vidro, que a gente supostamente acha que era alguma coisa, alguma substância para acabar com a vida dele. Eles pegam um pouco daquela substância e dão para o gato, que imediatamente o gato também fica sem vida. O mais interessante, segundo relatos, é que ninguém descobriu o que seria aquela substância. A bruxa poderia ter se materializado e colocado ali, ou incorporado nele e fazer com que ele buscasse substâncias de ervas não conhecidas e colocado para que ele mesmo tomasse. A família começou a tentar ver se algumas pessoas ajudavam, mas todas as pessoas que iam lá relatavam que a família não tinha sossego de jeito nenhum. Até que a filha, a Beth, ela tenta namorar com um homem para casar. Só que ela falava com os dois noivos. Eu não quero que vocês casem. Eu não quero que vocês casem. Quando deu 1921, a Beth ela rompe o noivado, ela já não aguentava mais, toda hora na cabeça dela falando. E não era uma voz interna, era uma voz como eu tô falando com você aqui, ó. Não tinha paz durante o dia, durante a noite. Essa menina, nesse período, ela sofria, furava o corpo dela. As coisas na vida dela eram muito difíceis. Como eu falei, puxão de cabelo. Toda noite parecia que ele estava com cachorros dentro do quarto, arranhando as coisas, gritos, vozes. Até que um dia, um dos visitantes da casa
indaga esse espírito fala: quem é você? Ah, eu sou um espírito muito antigo, eu fui incomodado em minhas terras, que aqui era um cemitério indígena. Eu era feliz, mas vocês me incomodaram. E este homem também, ele pergunta, meio duvidoso, mas eu não acredito. Eu tenho uma avó que mora lá na Suécia, na Alemanha, naquela região. Eu quero que você, se você é verdadeira, mesmo uma bruxa, como que minha avó chamava meu avô? Ela tinha um nome particular. Misteriosamente, ela fala, o espírito fala com eles. Para você ter só uma noção da ideia que você está no vídeo, até o presidente dos Estados Unidos foi à casa deles testemunhar esse fator tão grande que estava perturbando geral. Nada conseguia dar jeito. Então, o que aconteceu muitas vezes durante esse tempo, ela pegou e desapareceu do nada. Ela parou, saiu, foi embora e falou que voltaria. Ela voltou mais 2 vezes, anunciou as guerras, aquelas guerras que teve nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, mas ela anunciou que teria aquelas guerras. E várias previsões ela fez. E existe uma caverna nos Estados Unidos como a caverna da bruxa de Bell. O que acontece no final dessa história? Ela desapareceu, porém, ela jurou que depois de 100 anos ela voltaria. E é aí que tá a pegada para você dormir legal essa noite. O que foi lançado depois desses 100 anos que ela sumiu? A Bela Adormecida, que tem por acaso uma bruxa que dá uma maçã. No mesmo ano que foi lançado, se comemorava os 100 anos de aparição. E misteriosamente, um jornal, depois de 100 anos, que todo mundo tinha esquecido, relembra a história dessa bruxa. A bruxa de Bell foi uma das manifestações sobrenaturais mais fortes que aconteceu no continente americano. Ah, um detalhe muito pequeno. Todo mundo está falando na internet dos Monte Apalaches, e ali não fica longe. Pessoas que tentam fazer filmagem dentro das cavernas, da caverna lá da onde fica a bruxa de Bell, ou ficava, as câmeras falham, pessoas têm arranhões, puxão de cabelos, desmaios, pessoas que tentam passar perto da antiga fazenda, também elas não conseguem, tem pessoas que têm como se estivesse arrastando correntes. A família Bell, ela ficou devastada por toda essa situação. Então não é um caso assim lá e cá, pessoas foram lá e ninguém dava jeito. Agora eu te faço a pergunta, será que isso é só história? Eu gostaria que você deixasse nos comentários. Ou é apenas um dito popular?